né? A ponte é um grande dilema, né? É uma grande incógnita. Eu não sei se o Valentim aproveitou os dias de folga, entre aspas, que não teve jogo, para melhorar e acertar os problemas que o time dele tem. Espero que tenha conseguido. E entendo pela dificuldade do jogo que o empate fora de casa não será desprezível. Batista. 17:13. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e o atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. 17:15, Esporte em Debate está no ar. Mesa de áudio Pedro Piscinato. Ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem. Ele que seleciona, corta e coloca a imagem no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí para nós. Manda um joinha. Manda aí um joinha para nós. E muito obrigado para você que nos dá essa fantástica audiência. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Levante e voltar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe.
Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupanças-premiadas-cred.com.br. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Giani, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Giani, da nossa família para a sua família. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h20, Gleger Zorzin. Você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço, boa tarde. Alô, Batistão, um grande abraço para você, um abraço especial pro amigo ligado na Bandeirantes. Vamos lá para as pautas do programa, né, Batistão? Fala, galera. Qual a sua expectativa para o duelo do Guarani contra o CSA? Existe algum favorito? Batista, primeiro que a minha expectativa é muito boa. O Guarani melhorou demais, né? O Guarani nas mãos do Marcelo Fernandes vem fazendo um bom campeonato, né? Da sua chegada até esse momento. E para mim, o favorito é o Guarani. A expectativa é de vitória e o Guarani tem todo o favoritismo. E eu espero ver, viu, Batistão, o Brinco de Ouro lotado, hein? Incentivando o time para que o Guarani consiga mais uma vitória. E pro lado da Macaca, qual a sua expectativa para o duelo da Ponte contra o Maringá? Existe algum favorito? Batista, minha expectativa é de que a Ponte possa conseguir uma vitória, buscando uma recuperação dentro da competição. A Ponte tem feito bons jogos jogando fora de casa, né? E a minha expectativa, sem dúvida nenhuma, é a expectativa de vitória. Expectativa de 3 pontos, né? E existe algum favorito? Para mim não existe nenhum favorito. Os dois times aí estão no mesmo nível ali, a Ponte não vivendo um bom momento, o Maringá oscilando em alguns momentos também. Então, para mim, não tem favorito. E a expectativa é de vitória da Macaca, viu, Batistão? Beleza, tá aí o Gleger Zorzin, que estará comigo e com o CH amanhã na tela da Band. E hoje, aqui no Esporte em Debate, você vai concorrer a presentes. Serão 4 ganhadores, hein? Boné exclusivo da Rádio Bandeirantes, mais par de ingressos para o show Orquestra Rock, tributo ao Queen. Esse é para o primeiro. Para o segundo, rádio portátil da Mundial, mais par de ingressos para o show Orquestra Rock, tributo ao Queen. Para o
terceiro. Boné exclusivo da Rádio Bandeirantes, mais par de ingressos para o show Orquestra Rock Tributo ao Queen, evento que acontece no dia 5 de julho, sábado, no Expo Dom Pedro, em Campinas, onde 100% da renda será revertida ao Boldrini. E o quarto leva um par de ingressos para o Parque Aquático Wet n Wild, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Para participar, você vai entrar agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem um link que está postado, está fixado no local onde o pessoal deixa comentários. Clique nesse link, vai para um formulário, preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Ao longo do programa, eu vou fazendo sorteios e, claro, evidente, todo mundo continua concorrendo, com exceção daquele que ganhar. Então, são 4 sorteios, 4 ganhadores que terão 3 dias úteis para retirar os presentes. Segunda, terça e quarta, das 9 da manhã até 1 da tarde e das 14h30 até às 17h30. Caso você não possa vir nesses horários, nesses dias, então, por favor, não participa, porque aí os presentes ficarão aqui na recepção e o objetivo não será cumprido, que é entregar esses presentes para os nossos ouvintes. Participe e boa sorte para você. Bandeirantes! 17h25, ouvinte no ar. Fala! Boa tarde, Batista. Aqui é César Barão Geraldo, sempre ligado na melhor equipe de esportes de Campinas. O Batista, o que eu acho engraçado desses jogadores que vão lá para fora e volta só para levar dinheiro dos clubes, é porque o Romarinho, 10 anos lá, 12. Aí chega o que esbarra na negociação o salário. Pô, mas ele não tá na Arábia para querer ganhar 1 milhão, não. É ele que tem que adequar o clube, não o clube adequar para pagar ele uma fortuna. Pô, fala assim, pago 300 e acabou. Eu quero ver se ele vai ficar sem jogar. Mas os caras tudo deve para empresário, os times. Boa tarde, galera da Band. JP de Moraes, Padre Anchieta. Rápido e rasteiro, 3-0 Guarani. Um excelente final de semana para todos. Para você também, 17h26, informações do Guarani. Chegando no ar da Bandeirantes, Vinícius Abarca. Diz aí, Vinícius. Oi, Batista, ouvintes do Esporte em Debate, chegando com as informações do Bugre, o Guarani que vai em busca da sua 3ª vitória consecutiva contra o CSA, amanhã às 5 horas da tarde, no Brinco de Ouro da Princesa. A equipe alviverde que sabe que um resultado positivo pode colocar o Bugre aí no G8 da Série C pela primeira vez na competição. O técnico Marcelo Fernandes encerrou a preparação nesta sexta-feira com apenas uma dúvida no sistema ofensivo. Com a transferência de Rafael Bilu ao Juventude, o treinador deve optar por Mirandinha no ataque alviverde, mas também testou Kelvin e Sarará, os 2 volantes, mas claro que se ele optar por um dos dois, acabaria aí adotando outro esquema tático. Quem falou com a imprensa durante esta semana foi o zagueiro Alan Santos. Ele falou um pouco aí justamente sobre este duelo de amanhã contra a equipe alagoana. No nosso treino a gente já tem, né, esse desafio de poder vencer um leão todo dia, vencer um companheiro que às vezes a capacidade técnica é melhor do que a nossa. Só que eu até falei no último jogo, teve uma frase que marcou há muitos anos a minha mentalidade, que diz assim, o esforço vence o talento
quando o talento não se esforça. Eu já vi cara muito talentoso, mas eu já vi cara muito esforçado que atropelou o talentoso, porque o talentoso não se esforçou. Então, quando eu olho para o CSA, do outro lado tem jogadores que estão treinando também, que tem capacidade, mas só que todo mundo quer ganhar. Então, a gente vai ter que matar um leão. E se eu não me engano, eu olhei, a gente tem 7 jogos adiante com adversários de confronto direto que está em cima. Então, cara, vão ser não só um leão, vai ser 7 leões que a gente vai ter que matar. Alan Santos, que está em sua segunda passagem pelo Guarani, né? Ele esteve aqui também em 2023 no quase acesso do Bugre à elite do Brasileirão, e durante a coletiva ele também citou um episódio com a torcida alviverde antes de um derby, naquela ocasião vencido pelo Guarani. Vamos acompanhar. Aconteceu 23 aqui, que a torcida do Guarani no clássico aqui, que choveu, teve granizo. Quando a gente desceu essa rua aqui, que estava cheio de gente, fogos verdes e tal, eu lembro de uma cena que a gente olhou na janela, tinha um pai e uma criança no colo aqui, os dois chorando e gritando, porque, cara, eu respeito, é o propósito de vida da família. Tem gente que nasceu, a mãe estava grávida aqui. Então é um propósito de vida. A gente, como atleta, a gente quer ganhar, mas ali é a vida da pessoa, como torcedor, de amar o clube. Então, o que a gente quer é trazer alegria, a gente não quer trazer tristeza de perder, mas faz parte do futebol. E quando a gente olhou aquela cena do pai com o filho no colo e os dois chorando, a gente se olhou um para o outro dentro do... Eu lembro que tinha uns 7, assim, a gente se olhou um dentro para o outro, assim, e tinha uns 6 caras chorando. E eu também comecei a ficar emocionado, eu falei, cara, a gente representa esses caras aqui. Cara, quando a gente olhou um para o outro, eu tive a certeza de, tipo assim, cara, todas as bolas vão perder hoje no duelo. E se for para uma dividida, eles vão botar a perna, eles vão arrebentar a perna. Porque do jeito que a gente desceu pro vestiário, irmão, a gente podia jogar com o Barcelona ali, que ia ser um jogo difícil pros caras. Porque, tipo assim, a atmosfera que a torcida fez, o ambiente e aquela cena, quando a gente desceu do ônibus, eu vi todo mundo descendo, correndo praticamente para trocar de roupa e poder entrar logo em campo. E isso é difícil acontecer, a gente desce, a gente concentra e tal, mas todo mundo queria estar logo em campo. Mas eu estou explicando isso para falar porque olha o poder que a torcida tem dentro de um clube. Então, naquele ano, em 2022, a gente viveu jogador, diretoria e torcida. Então, foi um conjunto que até hoje eles entenderam isso. Se você for ver os jogos do Vitória, eles estão mal. Cara, a gente sabe que quando a gente está mal, a gente precisa de apoio. A gente precisa da nossa família, a gente precisa de amigos. É o momento que a gente mais precisa, mas quando a gente está bem também, a gente precisa de pessoas que vão impulsionar a gente a chegar no nosso objetivo. Então, quando a torcida está contra a gente, que a gente respeita por não estar trazendo resultado, a gente tem um ambiente ruim de vários jogadores que a parte emocional não é tão preparado. Eu converso com amigos e jogadores, eu tenho 34 já, eu vivi uma geração diferente do que é hoje, né? Eu tenho vários cursos e preciso finalizar um só para contextualizar, para virar coach, mas eu fiz esses cursos para autoajuda. E, cara, o futebol hoje, para mim, 95% é emocional. Ele é técnico, ele é físico, ele é tático, mas o emocional, eu já vi grandes jogadores que fazem algo extraordinário no treino, mas não conseguem aplicar no jogo. Por quê? Antigamente, as pessoas ali, a minha estreia foi em 2009, eu tinha 18 anos, isso já se passou 16 anos, né, como profissional. Então, ali, o que acontecia de erro e falha, a gente está sujeito, acontecia no estádio. Hoje não, você pega o seu celular dentro da sua casa, as pessoas estão te xingando, estão te cobrando, estão te marcando. E aí eu vejo os jovens, acaba o jogo, a gente perde, a primeira coisa é pegar o celular e olhar os comentários. E isso é ruim, cara, porque você fixa às vezes no negativo. Então, as emoções hoje é igual a onda, o vento vai levando. Então, tipo, eu brinco com os caras, cara, a sua identidade é quem você é, não é o que as pessoas falam sobre você. Errar, a gente vai errar. A gente trabalha numa situação que é pública. Então, se uma pessoa erra no escritório, o patrão vai cobrar, mas não é exposto. Mas se eu erro ali dentro de campo, além da torcida, tem câmera, tem tudo, eu tenho que aprender a lidar com essa situação. Então, para mim, o futebol é isso aí. Então, eu quero convidar a torcida do Guarani a poder nos ajudar nesse momento, porque... né, a gente não quer estar distante, a gente não, lógico que o que traz a torcida
é o resultado, é o comportamento dentro de campo. Mas eu quero convidar a torcida para, a partir do próximo jogo, poder encher o estádio, poder nos apoiar até o final, porque o que a gente tem de convicção é trazer alegria para eles. O Bugre que a gente trouxe aqui, que pode entrar pela primeira vez no G8 da Série C. Claro, precisa vencer o CSA amanhã e torcer também por tropeços de Ituano, Náutico, São Bernardo e Floresta. A equipe do Guarani que busca sua terceira vitória consecutiva nesta Série C para se manter embalado na competição. Trazendo um provável Guarani para a partida de amanhã, vem com Andrei no gol, Cicinho, Rafael, Alan Santos e Emerson Barbosa na defesa, Natan Camargo, Caio Melo e Diego Torres pelo meio e mais à frente Isaac, Mirandinha, Kelvio Sarará, né, e o atacante Bruno Santos, ele que fez 2 gols na sua estreia aí contra o Itabaiana. Bugre que defende um retrospecto aí de 5 anos sem perder para o CSA. A última derrota para a equipe alagoana foi em 2020, ainda pela Série B do Campeonato Brasileiro, e de lá para cá foram mais 5 confrontos com 3 vitórias do Guarani e 2 empates. No retrospecto total, ampla vantagem também do Bugre. 9 vitórias da equipe alviverde, 3 empates e apenas 1 vitória do time alagoano. Os ingressos para as partidas contra CSA e 15 de Piracicaba já estão à venda pela internet, né? Claro, CSA pela Série C neste sábado e o 15 de Piracicaba na próxima segunda-feira pela Copa Paulista. As bilheterias para a partida contra o CSA abrem amanhã das 9 da manhã até o horário da partida e para o duelo aí contra o 15 pela Copa Paulista abrem das 5 da tarde na segunda-feira até o horário do jogo. Uma outra notícia divulgada pelo próprio Guarani agora à tarde, né? Agora há pouco, foram as renovações de contrato do atacante Luiz Miguel e também do goleiro Fred Conte. Fred, que foi contratado em definitivo no ano passado, estendeu o seu vínculo com o Bugre até dezembro de 2027. Ele que disputou as 2 primeiras partidas do Bugre na Série C, um duelo também no Paulistão e foi titular na estreia do Bugre na Copa Paulista. Já o atacante Luiz Miguel disputou 8 jogos no Paulistão, 3 na Série C, mas ainda não caiu nas graças da torcida, com apenas 1 assistência em 11 partidas disputadas. O elenco, então, que foca totalmente no duelo de amanhã contra o CSA, partida que será às 5 horas da tarde no estádio Brinco de Ouro da Princesa. 17h35, e aí? Como anda a manutenção do seu carro? Atenção para a dica da Rocha Autopeças. Não espere o veículo quebrar para correr atrás de uma solução. Ela evita, quando você faz a manutenção preventiva, ela evita danos maiores, gastos inesperados. E aí, é claro, com isso você protege você e também a sua família. Revisões regulares é fundamental para evitar falhas mecânicas, prolongar a vida do seu veículo, a vida útil, e para não ter dor de cabeça. Faça revisões periódicas e dirija tranquilo, sem surpresas desagradáveis. Escolha uma oficina de sua confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais e importadas. Qualidade de verdade e preço justo. Peças originais ou de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo confiança sobre 4 rodas. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá tem o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para você falar diretamente com o atendimento. Encontre a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. Pois não, Breno Beretta, diz aí, bebê.
Batista, como a gente não pode, infelizmente, acompanhar os treinamentos, as informações chegam pra gente, né? E o Caio Melo, que foi um jogador muito importante na vitória sobre o Itabaiana, é um dos principais jogadores desse meio-campo do Guarani, ele sentiu uma contusão no treinamento de ontem. Qual contusão? Uma contusão no adutor, ou seja, na coxa. E ele não vai para o jogo de amanhã. O Caio Melo está fora do jogo de amanhã. Já tinha um desfalque importante o Guarani, no caso o Bilu, né, que foi embora, foi para o Juventude, e agora o Caio Melo, que fica de fora da partida de amanhã. Com isso, o Guarani deve ir a campo contra o CSA, com o Andrei no gol, o Cicinho na direita, o Rafael Rodrigues e o Alan Santos na zaga e o Emerson na lateral esquerda. No meio-campo, o Natan, o Matheus Sarará, que vai no lugar do Caio Melo, ao lado do Diego Torres e também do Isaac. E lá na frente a dúvida, né? Se vai o Mirandinha no lugar do Rafael Bilu, que é muito provável. Se não for o Mirandinha, pode ir o Cauã Jesus ou mesmo o Kelvin, atletas que atuaram no segundo tempo no jogo contra o Itabaiana, ao lado do Bruno Santos, que marcou 2 gols. Se vocês quiserem comentar, Batista, já eu volto com informações sobre o lateral esquerdo Emerson, que eu até trouxe hoje na tela da Band, para explicar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Perfeito, quero ouvir o CH, e aí CH, notícia ruim, hein? Caio Melo fora do jogo contra o CSA, ele que fez uma grande partida, um dos destaques na vitória contra o Itabaiana, hein, CH? Motorzinho do time naquela oportunidade, jogou muito bem, depois do segundo tempo arriou fisicamente, mas ele jogou muito bem. É o jogador que dá uma dinâmica no meio campo, um motorzinho realmente. O bom performance do Guarani na última partida tem relação direta com um bom comportamento que ele teve. O Sarará não é do mesmo nível, aliás, é outra característica, inclusive. Tomara que dê conta, mas é um desfalque considerável, porque, você perde um titular do meio campo, o cérebro do time, aonde fica o centro do jogo, faz falta. E o Caio Melo, para mim, é um jogador que é titular. Diego Torres, ele, o Natan, são 3 jogadores titulares. Não ter o Caio Melo, o Guarani perde muito, Batista. São 17h40. Hoje, na tela da Band, o Breno Beretta falou a respeito do Emerson Barbosa, lateral esquerdo, que teria interessado ao Cuiabá. Mais detalhes e informações a respeito desse assunto, Breno. Batista, eu fui atrás da informação, né, para saber se o Cuiabá realmente tem interesse no lateral Emerson. O Cuiabá está buscando um lateral esquerdo. Eu conversei com uma pessoa, uma fonte muito boa de lá, inclusive, e ele me disse o seguinte: olha, Cuiabá está buscando o lateral esquerdo. No último jogo, entrou um garoto da base, mesmo com a derrota para o Curitiba, e esse garoto da base chamou a atenção do Guto Ferreira. É um cara que pode ser valorizado, inclusive não haver nenhuma contratação. Qual era o lateral número 1 na mira do Cuiabá, que está na Série B do Campeonato Brasileiro? Era justamente o lateral que vai jogar amanhã contra o Guarani, o lateral do CSA. Um jogador de 22 anos, já eu confirmo o nome dele. Mas o Emerson, ele foi sondado, ele foi procurado. Ainda não tem nada concreto, não tem nada definido, até porque a janela abre no dia 10 de julho. Mas ele é uma das opções da equipe do Cuiabá. Só que, por enquanto, como eu disse, não tem nada definido que ele vá embora, que ele vá deixar o Guarani, o contrato dele é até o final do ano que vem. Bom, o Emerson Barbosa tem sido na CH um dos destaques e me parece uma figura importante nesse time do Marcelo Fernandes. Claro que o Guarani já contratou o Vitinho.
Eu até fiquei quando surgiu a informação da saída do Bilu. E aí eu falei, olha, essa negociação não pode ter acontecido de uma hora para outra. Então o Guarani, quando contratou o Mirandinha, já tinha conhecimento da possibilidade da saída do Rafael Bilu. Será que não é a mesma coisa com relação ao Vitinho? Contratou o Vitinho já sabendo que pode perder o Emerson Barbosa em CH. Bom, em primeiro lugar, eu, nesse momento, antes de vê-lo jogar, eu não posso afirmar se o Vitinho é melhor ou pior que o Emerson. O que eu tenho convicção é aquilo que eu assisto. E o Emerson cresceu muito de produção nesse Campeonato Brasileiro. Ele, ao lado do Bilu, foram jogadores que erraram, acertaram, mas é um jogador que eu considero hoje titular do Guarani. Já perdeu um titular, perder outro, notícia nada boa. Espero que tudo se resolva, que o Guarani segure o jogador, porque para mim o Emerson é titularíssimo da lateral esquerda, Batista. São 17 horas e 44 minutos em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes até às 19 horas e 30 minutos. E você participa. 97102-1493. 97102-1493. Bem, é o seguinte, o Gleger Zorzin tem um comentário a respeito do Guarani. Claro que ele, quando gravou o comentário, ainda não tinha informação da contusão do Caio Melo, mas, de qualquer maneira, vamos ouvi-lo. Diz aí, Gleger. Batista, o Guarani, nas mãos do Marcelo Fernandes, eu estava falando isso agora há pouco aí no Fala Galera, tem sido um time muito competente, né? Tem somado pontos, tem feito bons jogos, tem mostrado uma evolução. E após a abertura da última janela, o Guarani foi ao mercado, trouxe aí 9 contratados. E sem dúvida nenhuma, na última partida, foi nítido, né? Deu para perceber, nós percebemos muito essa evolução técnica da equipe, que teve também uma aceitação dos jogadores naquilo que o Marcelo pretende, né? Naquilo que ele tem imposto aí durante os jogos, as estratégias, né? As variações. Isso tem dado um bom resultado, tem dado um resultado muito positivo. E os pontos mostram isso, né? Após a chegada do Marcelo. E não dá para dizer também, mas o Marcelo Fernandes, ele conseguiu bons resultados após a chegada dos reforços. Não, né? Só teve um jogo, claro, que o Guarani venceu o Itabaiana, que o Guarani já pôde contar com os reforços. Nas outras partidas, não, o Marcelo que fez um bom trabalho, né, organizando o time. Me lembro daquele jogo lá do Retrô, numa belíssima vitória fora de casa do Guarani. Ele veio com uma formação diferente, com algumas alternativas, colocando o Isaac como um falso 9, trazendo o Sarará para ser um homem de defesa ali, fazendo uma espécie de terceiro zagueiro ali pelo lado esquerdo, em alguns momentos um lateral, enfim, fazendo algumas mudanças que deram certo. E o Guarani trouxe os 3 pontos lá do Pernambuco. E depois, claro, com a chegada dos reforços, aí sim, o Marcelo organizou melhor o time, né, reforçando a parte técnica, reforçando a parte tática também. Por exemplo, no meio de campo, hoje o Guarani tem um meia armador, né, um meia de articulação, um camisa 10, que é o Diego Torres. Antes não tinha, antes jogava Isaac, né, jogava o menino lá que foi embora, o Leite, né, e várias vezes tentando achar uma posição, tentando achar uma peça dentro do elenco para fazer essa função, e não tinha. Nada dava certo, e agora tem. Então isso, sem dúvida nenhuma, tem enaltecido demais o trabalho do Marcelo Fernandes, que eu gosto, é um bom profissional, é um cara que trabalha duro, além de trabalhar todo o vestiário, a parte emocional. O Marcelo é um cara que entende de futebol, é um cara que entende, que monta o seu time em cima daquilo que vai enfrentar. E eu não tenho dúvida, viu, Batista, apesar das dúvidas aí, a gente não sabe, por exemplo, quem vai substituir o Bilu. A gente não sabe. Eu, por exemplo, colocaria o Mirandinha, mas a gente não sabe o que está pensando o Marcelo.
Pode povoar um pouco mais o meio de campo, ao invés de trazer mais um atacante, né? O que ele vai... Ou o Isaac vai jogar de titular, não vai, né? O Brunão vai ser mantido, né? Então, assim, a defesa, como vai jogar, né? Ele tem algumas variações, a entrada do Cicinho na lateral, então, enfim, ele tem algumas alternativas, mas eu acho, e conhecendo o Marcelo, e conhecendo o seu trabalho, acho que vai mexer o mínimo possível. Mantém lá o que estava e no lugar do Bilu ele coloca o Mirandinha, ponto. É isso que vai fazer o Marcelo. E tendo, claro, essas variações aí, né, para uma situação diferente dentro do jogo daquilo que você espera. Ah, tá ganhando, vamos fechar um pouco mais aqui. Ah, o time adversário tá saindo, tá se sobressaindo por um lado, vamos fechar aquele lado, né? Ah, precisamos, saímos perdendo, precisamos ir para cima, dá para fazer isso. Então, ele vem com esse time e com algumas variações aí de alternativas para dentro do jogo ou propriamente para tentar segurar um resultado e tal. Então é isso que vai fazer o Marcelo Fernandes, eu não tenho dúvida. E o Guarani para mim é muito forte, viu, Batista? É muito forte para enfrentar o CSA. Eu acredito na vitória, acredito no trabalho do Marcelo Fernandes e não tenho dúvida de que o torcedor do Guarani também tem que lotar o Brinco de Ouro, tem que incentivar. Esse é o momento de incentivo. O Guarani está ali próximo do G8, é o momento de entrar no G8, é o momento de ganhar mais uma partida, né? De abrir aí, se eu não me engano, acho que é a terceira vitória consecutiva, tentar entrar no G8 já para ir buscando a classificação. O quanto mais rápido você chega dentro do G8, chega dentro da zona de classificação, é melhor, traz mais tranquilidade, melhora a autoestima, né? E isso é importante para o elenco do Guarani. Então, para mim, o Guarani é favorito, ganha o jogo. E qual as dúvidas do Marcelo? Nenhuma. Mirandinha na vaga do Bilu. Batista. Olha, 17h49, o técnico do CSA, Igor Magalhães Batista, completou 50 partidas no comando do Azulão. O profissional está no clube desde maio de 2024, somando os amistosos e partidas oficiais. Igor tem 27 vitórias e 13 empates, tendo sido derrotado em 10 oportunidades, gerando um aproveitamento de 62,6%. 62,6% de aproveitamento no comando do CSA. Então, é isso que o Guarani vai enfrentar. Um técnico que está há muito tempo e um time que não vai dar moleza para o time do Guarani. Então é por isso que o Caio Melo, por aquilo que jogou diante do Itabaiana, vai fazer falta. Ele participou dos 2 gols na vitória de 2-0. São 17h51 Batista. Em Campinas. E eu tenho um recado importante para você que está acompanhando aqui o nosso programa. Recado da Seara. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como o presunto e leve como o peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos
de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, bem ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E é o seguinte, ó, você também tem duas lojas na região dos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja lá em Sorocaba. Seara no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. 17h53, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o início de mais uma rodada da Série B, a 14ª. Em jogo realizado ontem no estádio Rei Pelé, o CRB perdeu em casa para o América Mineiro pelo placar de 2-1. O time mineiro, do técnico Anderson Batista, atuou com Matheus Mendes no gol, Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Marlon, Felipe Amaral, depois Cauã, Miqueias, depois Iago Santos, Barros, depois Júlio, Miguelito, depois Estênio, Figueiredo, depois Breno e Fabinho. Já o CRB, Matheus Albino, Everton, depois Léo Campos, Henry Segovia e Matheus Ribeiro, Igor Meritão, GG e Danielzinho, depois Giovani, Douglas Baggio, depois William Potker, Mikael, depois Dadá Belmonte e Tiaguinho, depois Vinícius Nunes, a equipe do técnico Eduardo Barroca. Os gols do jogo: GG abriu o placar para o CRB logo a 5 minutos do primeiro tempo, mas o time alagoano levou a virada. Figueiredo aos 24 do primeiro tempo e Barros, ao minuto do segundo tempo, definiu a vitória do Coelho. A arbitragem foi do Jonathan Pinheiro. Vitória, portanto, do América Mineiro, fora de casa. Abertura da 14ª rodada, ficha técnica de 1 para o CRB, 2 para o América Mineiro.
Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h58, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes, hoje até 19h30. E você concorre a presentes. Entre lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá você vai entrar, tem um link. Preencha o formulário e aí você já estará concorrendo a bonés exclusivos da Rádio Bandeirantes, mais par de ingressos para o show Orquestra Rock Tributo ao Queen e também par de ingressos para o Wet n Wild, mais boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Participe e boa sorte para você. Bandeirantes! 17h59. Boa tarde, amigos da Rádio Bandeirantes e Batistão. Tô lendo do jeito que ele escreveu. Guarani contratar jogadores nessa janela de julho. Repor os que estão saindo. Rick Panda. Ontem eu... final do programa, falei bastante a respeito disso. Acredito que o Guarani, sim, vai contratar. Está se livrando aí de alguns salários que são altos. A Rafael Bilu, Samuel, que foi para o Marrocos. São jogadores, Cristiano, que também deixou o Guarani. São jogadores que saíram. E o Guarani vai economizar, né? Vai aliviar a folha de pagamento. Então, na janela do solstício de inverno, que abre no dia 10, provavelmente o Guarani deve contratar, pelo menos para os lugares dos jogadores que estão deixando o clube. Abraço aí, muito obrigado pela sua participação. Ouvinte no ar. Boa tarde a todos. Aqui é Sebastião de Hortolândia, torcedor do Bugre. Essa diretoria do Guarani é desanimadora. É a pior diretoria que o Guarani já teve. Aparece um jogador que se destaca um pouquinho, já vende. E não fala nada de valores, não divulga nada pra torcida. Igual o Marcelo lá, que foi pro Atlético Mineiro. Ninguém sabe de nada. E anotem outro que tá indo embora, Caio Melo. E fica tudo por debaixo dos panos. A diretoria não dá explicação para a torcida. Com essa diretoria, o Guarani não alcança nada de positivo. Um abraço, muito obrigado. Olha, o Guarani tem o portal da transparência. Essa negociação do João Marcelo, que foi para o Atlético Mineiro, teve sim a divulgação dos valores. Não ficou nada por debaixo dos panos. E agora, recentemente, teve uma reviravolta na condução do problema, do caos que estava o Guarani. O Rômulo Amaro fez uma limpeza no departamento de futebol e trocou também toda a comissão técnica. Vai dar certo? O futuro dirá.
O presente disse que sim, que deu certo. Marcelo Fernandes tem um aproveitamento acima de 60%. Com isso, se ele estivesse desde o princípio do campeonato com esse aproveitamento, o Guarani estaria liderando a competição. Então, teve um trabalho importante que foi feito por essa diretoria para fazer essa reviravolta no tempo certo. Deveria ter feito antes, mas apostou num projeto que foi colocado em prática pelo Rodrigo Pastana e também pelo Maurício Souza. Viu que não deu certo, fez a correção de rota, tapou os buracos do barco e conseguiu novos remos mais potentes para poder impulsionar o barco para frente. Então a crítica ela precisa ser feita e eu concordo, mas tem que sopesar o que foi feito no passado recente e o que está sendo feito no presente, para que não cometa nenhum tipo de injustiça. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Eu sou Gesto, torcedor da Ponte Preta. Batista, o que os amigos falam aí da Ponte, eu acho que não é verdade, ô Batista. Porque falar que a Ponte está numa mal fase, que mal fase é essa, ô Batista? Se a Ponte é a segunda colocada. Eu acho que a Ponte não tem que se preocupar em ser primeira colocada. A Ponte tem que se preocupar em subir, cara. É ganhar jogo e subir. Mas não de primeiro lugar. Se a gente chegar aí em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, vai subir. Isso é importante pra gente. Não que a Ponte não tem como... A Ponte é a oitava, é a segunda colocada. Eu concordo com você. A única vantagem que o time tem de ficar de 1-4 é definir em casa. 3 jogos. Tô falando na fase seguinte, né? 8 classificados e serão divididos em 2 grupos de 4. Aí turno e retorno dentro do grupo, o último jogo é em casa. No caso da Ponte, nem é uma vantagem, porque ela joga muito melhor, ganha pontos fora de casa, tem um aproveitamento acima de 80% fora, e em casa tropeça, tem um péssimo aproveitamento. Então, o que a Ponte tem que fazer é estar entre os 8. E se ficar abaixo do quarto colocado, dentro dessa premissa de pontuar melhor fora do que em casa, seria melhor a Ponte ficar de 5º a 8º. E daí ela vai decidir fora de casa onde se deu melhor até agora, né? Agora na Série C e também no Campeonato Paulista. Mais um ouvinte no ar. Fala, Batistão. Boa tarde. CH, Gleger. Batistão, na minha opinião, olha só, eu não posso estar equivocado no meu pensamento, mas, assim, qual foi o jogo que vocês aí conseguem destacar do Caio Melo? Que o Caio Melo jogou bem. Somente o jogo do Itabaiana. Assim como o Isaac jogou muito bem contra o Retrô. Depois o Isaac contra o Itabaiana já mostrou que apenas foi um lapso. Assim como nós, como torcedores, que conhecemos um pouquinho de futebol, sabemos que o Caio Melo é um jogador extremamente limitado, na minha opinião. Esse Kelvin, para mim, é o que tem que ser o titular. Se vocês falarem, a posição é diferente, eu não acho. Esse menino é um meia que joga avançado, é um meia que é um volante que pensa o jogo, que tem uma característica parecida com a característica do Caio Melo, ou igual, sabe fazer essa função. E eu vou apostar para vocês que esse menino vai entrar como titular e não vai sair mais do time. Um abraço, é o Mauro do Nova Europa. Um abraço para você também. Bom, Breno, hoje lá no programa Os Donos da Bola, você disse que o técnico do Guarani, Marcelo Fernandes, testou o Kelvin, testou o Sarará e testou o Kelvin. E o ouvinte está dizendo aí sobre o Kelvin, né?
Exatamente, só que agora surgiu uma outra possibilidade, né, Batista? Porque a gente não tinha ainda a informação do Caio Melo e o Sarará deve jogar no lugar do Caio Melo. Ou seja, lá na frente, a outra possibilidade, né, o Kelvin jogar no ataque, no lugar do Bilu, que foi embora, essa é uma possibilidade. Ele está colocando o Kelvin, que seria no lugar do Caio Melo. Eu não sei se o Marcelo Fernandes logo de cara vai colocar o Kelvin no lugar do Caio Melo, porque o Matheus Sarará é um jogador mais defensivo, né? Eu não sei se ele pensa dessa maneira e não sei se ele treinou dessa maneira. Ele pensa em colocar o Kelvin talvez um pouco mais à frente, mas eu concordo com o ouvinte, porque o Caio Melo nesse jogo contra o Itabaiana ele foi muito bem. Agora, durante a Série C, ele não foi bem. E o Kelvin, pelo que apresentou no segundo tempo contra o Itabaiana, ele merece mais oportunidades. Bom, CH, você já vem desde quando surgiu o nome desse Kelvin falando a respeito desse jogador. Mas, pela informação que o Bebê está colocando, não começa com o Kelvin esse jogo diante do CSA por razões de marcação, por razões defensivas em CH. Eu acho que o grande problema não é defensivo, não. Eu acho que é a fluência do jogo. E realmente o ouvinte tem razão. Né? O Kelvin é um jogador que eu vi um pedaço de jogo no segundo tempo, quando ele atuou e estreou, e eu já gostei. Ele é um jogador vertical, ele não toca a bola como meio-campista do lado e para trás. Ele é muito objetivo, muito rápido, tanto é que quando ele entrou, fiz essa pergunta pro Marcelo Fernandes sobre o Kelvin, não é? E ele elogiou o jogador. Eu entendo que o Kelvin é um jogador que pode sim substituir o Caio Melo. Agora, eu não concordo com o ouvinte que na opinião dele, mas eu respeito, diminuiu o futebol do Caio Melo. Um jogador para fazer, mesmo contra o Itabaiana, o que ele fez no primeiro tempo, ele precisa ter... Sabe o que acontece? A entrada do Diego Torres, ela mudou o meio campo do Guarani. Os jogadores sabem que eles levantam a cabeça e quando eles procuram opções, se tiver possibilidade, joga no Torres, que ele vai sempre dar um toque inteligente, vai qualificar o jogo. É diferente quando você tem um jogador desse no meio campo. E com ele no campo, melhora todo o conjunto, principalmente o futebol do Natan e do Caio Melo. Então, respondendo objetivamente, em cima da colocação do ouvinte, sim, o Kelvin pode jogar ao lado do Natan e fechar com o Torres no meio campo do Guarani, Batista. 18:10. Sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. E tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Olha, tem combinações surpreendentes, viu? Para agradar até os paladares mais exigentes. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais prateleiras de redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Quando for comprar temperos, dá uma olhada na marca. Olha lá, é Aroma das Ervas? Se for, pode levar. Essa é a boa. Acesse agora para saber mais.
aromadas ervas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Ah, e atenção, hein? Atenção! É exatamente isso. Todo mundo já fica esperando. Experimente e surpreenda-se o nosso chimichurri. 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 Aê! Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. 18h13. Informações da Ponte Preta, Vinícius Abarca. Diz aí, Vinícius. Oi, Batista, ouvintes do Esporte em Debate, chegando com as informações da Macaca. A Ponte, que também entra em campo neste sábado, vai enfrentar o Maringá às 7h30 da noite no estádio Willie Davids, podendo retomar a liderança da Série C. Para isso, precisa vencer o Maringá e torcer por um tropeço do atual líder Caxias. O Caxias que vai receber 8 anos no domingo no Rio Grande do Sul. O técnico Alberto Valentim, que também finalizou a preparação na manhã de hoje e deve realizar aí no mínimo 3 mudanças para este duelo de amanhã. Os jogadores que cumpriram suspensão na última rodada contra o ABC, o zagueiro Wanderson, lateral esquerdo Arthur e o volante Dudu podem pintar na equipe titular. Mas a principal dúvida é no meio-campo, se Elvis vai ou não jogar. Alberto Valentim testou a equipe aí com o atacante Everton Brito no lugar de Elvis, né? E pode então iniciar com Everton Brito na equipe titular. Claro que a gente só vai descobrir isso 1 hora antes da partida, quando sai a escalação oficial. Quem falou com a imprensa durante a semana e projetou este duelo foi o atacante Jean Dias, que não passa por um bom momento, mas busca retomar a boa fase aí particular na temporada. Vamos escutar. É um confronto diferente, né? A forma com que eles jogam é uma forma diferente que a gente costuma enfrentar, mas a gente não pode perder essa essência que a gente tem, né? De uma pegada, disso que a Ponte Preta pede, né? De muita raça. Então a gente sabe da dificuldade que vai encontrar lá, mas a gente tá se preparando bem durante a semana. Uma provável escalação da Ponte para enfrentar o Maringá vem com Diogo Silva no gol, uma linha de 3 defensores com Wanderson, Emerson Santos e Arthur, Maguinho e Lelkovic nas alas, Lucas Cândido, Dudu e Everton Brito ou Elvis pelo meio e mais à frente Jean Dias e Gé. Essa então a provável escalação da Ponte para o duelo contra o Maringá, o elenco que já está em solo paranaense para fazer seu primeiro duelo contra o Maringá na história, né? O time paranaense disputa a Série C pela primeira vez desde sua fundação em 2010 e garantiu o acesso após chegar às semifinais da Série D no ano passado. Então, Ponte Preta e Maringá se enfrentando pela primeira vez na história. As duas equipes entram em campo, então, às 7h30 da noite no estádio Willie Davids. São 18h15 em Campinas. Vai mandando para cá suas mensagens. 971021493. 971021493. Áudio e texto curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Carlos Lemos Matozinho manda aqui, segundo a opinião dele, o time ideal da Ponte Preta. Goleiro Diogo Silva, lateral direito Maguinho, lateral esquerdo Lelkovic, zaga Wanderson, Diego Leão, jogador da base, meio campo com Elvis, Vivo, Serginho e Dudu. Ataque com Jean Dias, Miguel da base, esquema 4-3-3. Pede para os universitários comentarem. Abraço. Duas colocações antes dos comentários. Primeiro, o Valentim não vai colocar esses jogadores da base. Nem está treinando com os jogadores da base no time titular. Como é que ele vai escalar o Diego Leão e também o Miguel
como titular num jogo forte como esse, num jogo pesado contra a equipe do Maringá. Só se der uma desinteria em metade do time e aí ele vai ter que recorrer à base, né? Para não dar WO. Mas em condições normais, taticamente falando, ele não vai. E não são universitários. Todo mundo aqui já são formados e com MBA. Não é isso, Breno Beretta? Responda aí o Matozinho. É isso aí, Batista, concordo com você, não tem essa possibilidade do Alberto Valentim escalar a equipe dessa maneira, e com 3 atacantes fora de casa também, não há essa possibilidade. O que a gente estava até discutindo na tela da Band hoje é a manutenção de boa parte dos jogadores, e principalmente os que voltam de suspensão, entrando no time, deixando a defesa mais fortalecida. A provável ponte que deve jogar contra o Maringá amanhã às 7h30 da noite, com o Diogo Silva no gol, com o Wanderson voltando de suspensão na zaga ao lado do Emerson Santos e o Arthur sendo colocado na zaga também pelo lado esquerdo, o Arthur que é lateral esquerdo e está voltando de suspensão, aí o Maguinho na lateral direita, no meio campo o Dudu é outro que volta de suspensão, ao lado do Lucas Cândido e também do Léo Kovic, que está sendo mantido na lateral esquerda, estreou no último jogo. E daí, uma dúvida no meio-campo, se ele vai colocar o Elvis ou o Everton Brito um pouco mais adiantado. Eu acho que ele vai colocar o Elvis. A única possibilidade para as pessoas estarem ventilando esse tipo de situação é o seguinte: só se o Elvis sentiu alguma coisa nos treinamentos durante a semana. É a única possibilidade que eu acredito para o Elvis não entrar jogando. E daí entraria o Everton Brito. E no ataque, o Jean Dias ao lado do Gé. Para mim, o Elvis começa a partida, Batista. Você, CH, até hoje lá no programa Os Donos da Bola na tela da Band, comentava sobre essa questão do Elvis e também sobre o Everton Brito, que quando começa jogando não vai bem e quando entra com bola rolando vai muito bem. É um negócio inexplicável. É uma síndrome de Tupanzinho. Tupanzinho foi um jogador do Corinthians no passado que toda vez que ele entrava com bola rolando, ele marcava gols, inclusive foi artilheiro do Corinthians no Campeonato Paulista, entrando em pedaços de jogos. Mas quando começava jogando não ia bem. Então, me parece que no caso do Everton Brito, né, CH, é uma síndrome de Tupanzinho. Lembra do Tupanzinho, CH? Lembro sim. Ele que fez o primeiro título, o gol do primeiro título do Campeonato Brasileiro no Morumbi contra o São Paulo. Claro que lembro. É mais ou menos assim. Não tem muita explicação lógica, mas é o que acontece de fato. É só puxar aí a ficha corrida do Everton Brito, e acho que ele é um jogador muito interessante, muito versátil, mas quando ele começa o jogo e coloca nele a responsabilidade, você titular agora, ele fica tímido, para não usar outro adjetivo. Então eu não tiro o Elvis do time, e eu mantenho o Everton Brito no banco, porque quando ele entra no segundo tempo, ele realmente muda o jogo. Esse é o primeiro aspecto. Sobre o time sugerido pelo Matozinho, eu também concordo contigo, Batista. Eu acho que os dois jogadores que ele citou da base são bons, mas acho muito difícil que eles tenham oportunidade. Mesmo porque atacante a Ponte tem 9 e zagueiro tem 6. Acho pouco provável que o Valentim coloque, lance mão de um atleta sem experiência nesse momento. Eu não estou falando da qualidade técnica. Estou falando que é um campeonato muito complicado, duro, e se você antecipar de maneira equivocada o lançamento de um jovem garoto, pode dar muitos frutos, mas pode ser uma grande roubada. E em relação ao time titular, Batista, eu vou insistir aqui porque eu devo nas últimas 3 semanas ter falado isso
umas 15 vezes, no mínimo, ou 30, porque é de manhã falando e à tarde também. Fora às vezes na tela da Band. O Valentim tem que ter arrumado esse meio campo da Ponte. Vai entrar o Dudu, provavelmente vai voltar, o Wanderson na zaga e o Arthur, ou na zaga ou na lateral esquerda. Eu acho que o time reforça, fica mais organizado, fica mais robusto. Ponto. Dito isso, existe um problema de transição, de colocação, sem e com a bola. Esse meio-campo precisa melhorar. E até hoje, se você fizer uma enquete aí, Batista, com a torcida da Ponte, não vai dar unanimidade no meio-campo da Ponte. Nem o Elvis é unanimidade. E o primeiro e segundo volante também não. Sabe por quê? Porque existe muita irregularidade. Eu fiz essa pergunta para o Maguinho, ele falou, não tem nada a ver, eu vou replicar aqui a pergunta que fiz, sobre o entendimento do grupo nas coisas que o Valentim fala e o que ele aplica no treinamento, porque no jogo a gente não vê. A saída de bola da Ponte, ela não existe até o presente momento. Ou existe com pouca qualidade. Quando a Ponte tem uma linha baixa, né, do time adversário, principalmente jogando em casa, ela não tem paciência de criar os espaços para poder ser efetivamente letal para ganhar o jogo. E pior do que isso, quando joga em casa e o meio-campo que tem que controlar esse jogo não tem paciência, o que acontece? Perde a bola de maneira infantil, há a precipitação, a escolha ou o poder de decisão é equivocado, vem o contra-ataque, vocês viram o que aconteceu nas 3 últimas partidas em casa. Então, o Valentim tem muito trabalho pela frente. Eu espero que ele escolha direitinho o time que ele vai jogar. Eu acho que essa sugestão do Breno, que já há 2 dias ele vem destacando aqui, que o Arthur deve ser o zagueiro do lado esquerdo, o Emerson, o zagueiro central e o zagueiro do lado direito, o Wanderson, com o Leukovic do lado esquerdo e Maguinho de direito. Aí daí para frente deve ser Dudu, Lucas Cândido e Elvis. Jean e Gé. Eu só espero que o Lucas Cândido esteja acordado, né? Porque ele sabe fazer aquilo que eu estou falando que tem que fazer. Ele, como primeiro volante, se for essa a escalação, ele tem que ditar o ritmo. Só não pode deixar zagueiro armar o jogo. Essa coisa de ligação direta, ela funcionou com o Felipão lá na década de 90. Hoje não existe mais isso. Não há possibilidade disso funcionar. Pode, em algum caso, né, esporádico, decidir uma partida. Pode. O futebol tem um imponderável. Mas a bola tem que estar perto da grama. Ela tem que rolar na grama, passando de pé por pé. Essa coisa de fazer loteria, jogo lotérico, manda lá na frente que o Gé se vira. Não é assim que funciona. Hoje não tem mais bobo no futebol. Até na 3ª divisão do Campeonato Brasileiro, a maioria dos times tem organização. Então, se a Ponte não tiver paciência, se ela não for inteligente e parar de se equivocar de maneira individual, passe, marcação, cobertura, deslocamento sem a bola, ela vai ter problema contra o Maringá, que foi o que aconteceu na última partida. Então eu estou dizendo dos problemas. Porque se ganhou o jogo e está tudo bem, nós não precisamos aqui comentar nada. Eu tenho que falar do desempenho da Ponte. Essa é minha tarefa aqui, saber se os jogadores estão desempenhando e se o treinador está fazendo besteira ou está sendo competente. E por enquanto, e eu não estou falando da competência individual do treinador da Ponte, nas últimas partidas ele não está conseguindo fazer um time ter uma organização, principalmente em saída de bola, em transição, em armação, para agredir de verdade com inteligência, com deslocamento, com treino, o time adversário. Então eu espero que ele tenha aproveitado. Estou muito ansioso para ver os 2 jogos amanhã. O jogo do Guarani, para ver o que o Marcelo Fernandes preparou para essa partida dificílima e não menos difícil, a Ponte do Valentim contra o Maringá fora de casa. Essa máxima de jogar bem fora de casa, ela para mim é uma contingência de várias situações. Agora, tomara que amanhã essa maneira esperta e competente da Ponte jogar fora de casa, tomara que ela esteja em campo e a Ponte vença.
Mas eu estou muito curioso para ver como é que foi a preparação do Valentim ao longo da semana. Esse negócio de jogo aéreo é o Cilinho perguntando para o jogador. Na época em que a bola era feita de couro. E aí o jogador insistindo no jogo aéreo e ele perguntou: a bola é feita de quê? E o jogador respondeu: de couro. E o couro vem de onde? Vem da vaca. E a vaca gosta do quê? Ela gosta de comer capim, comer grama. Então, se a bola é feita de couro, o couro vem da vaca, a vaca gosta de comer grama, a bola tem que rolar na grama, meu filho, e não ficar tentando esse jogo aéreo improdutivo que não acontece absolutamente nada. Vamos ao primeiro sorteio? Então vamos lá, atenção, hein? Boné exclusivo da Rádio Bandeirantes, vem com um logotipo da Rádio Bandeirantes, mais par de ingressos para o show Orquestra Rock, tributo ao Queen, evento que acontece no dia 5 de julho, um sábado, no Expo Dom Pedro, em Campinas. Então, atenção, é agora já! Santino Martins de Oliveira, 19, o código de área, e o número dele é 99648 e os 4 números finais que não vou divulgar. Parabéns ao Santino Martins de Oliveira, tem 3 dias úteis, segunda, terça e quarta, para retirar os presentes. Aqui no Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, no Jardim São Gabriel, aqui no topo do bairro, onde tem um monte de antenas de televisão. Saída para Valinhos, das 9 até as 13 e das 14h30 até às 17h30. Traga um documento que contenha o seu CPF, tá bom? E os que participaram até agora continuam concorrendo, tá bom? Menos o Santino, que já foi o ganhador. Gleger Zorzinho, Ponte Preta pega o Maringá. E aí, Gleger, a sua expectativa? Eu acredito que esse momento da Ponte Preta, Batista, amigos da Bandeirantes, é de recuperação. O time é bom tecnicamente, já mostrou isso nos jogos, já mostrou isso até a última rodada, né? Mas todo time, primeiro, que começa bem, que lidera a competição, primeiro que ele vira vidraça, né? Todo mundo quer ganhar do líder, todo mundo estuda o time que está fazendo a melhor campanha, tudo isso acontece no futebol. E eu tenho dito isso durante toda a semana, nos programas da rádio, nos programas da TV, que isso é absolutamente normal, essa oscilação do time, né, dentro da competição. Mas a gente também tem que dizer que o time da Ponte, mesmo oscilando, não jogando bem, é o vice-líder da competição. Qual que é o primeiro objetivo da Ponte? É a classificação entre os 8. E a Ponte hoje, se terminasse a competição, estaria em segundo, vice-líder, né, estaria classificada para a próxima fase. Então esse é o primeiro objetivo. Mas é claro que tem que melhorar, é claro que precisa ajustar, é claro que o Alberto precisa dar um equilíbrio para esse time, jogando dentro e fora de casa. A Ponte fora de casa é muito forte. A estratégia do Alberto sempre tem dado muito certo fora de casa, e por isso disse ali na pauta do Fala Galera, de que acredito que a Ponte vai vencer o jogo. Apesar de achar que ela não é a favorita, mas eu acho que ela traz os 3 pontos para Campinas. Mas enfim, vai enfrentar o Maringá, que é um bom time, que é um time que joga junto há muito tempo, que é um time que está bem entrosado. Então, assim, a Ponte vai ter para fora de casa, né? Então, tem alguns aspectos que remam contra a essa partida para a Ponte trazer esses 3 pontos. Mas, enfim, confiando no trabalho do Alberto, acreditando que a Ponte possa ter um momento de recuperação, teve tempo de treinamento, teve tempo aí para treinar, teve tempo para o Alberto ajustar, teve tempo para o Alberto conversar com esses caras, teve tempo para descansar, por exemplo, lá no início, né, da folga. Então, enfim, a Ponte tem que estar pronta para ir a campo
buscar a vitória e principalmente buscar a recuperação. Buscar a recuperação. Tem aí algumas alternativas, a gente não sabe como vai fazer o Alberto. Eu acredito em poucas mudanças também, o mínimo possível. Tem a volta de alguns jogadores importantes, né, que fortalecem o sistema defensivo, né, melhoram no aspecto de transição, que a Ponte teve muito problema na última partida, e é isso que precisa fazer o Alberto. Levar um time ajustado, equilibrado lá para Maringá, para buscar o resultado, para buscar a vitória. E Batista, quando você está num momento ruim, delicado, o único remédio, digamos assim, é a vitória. A vitória traz tranquilidade, né? Traz a calmaria. Aí o torcedor já começa, opa, ganhamos, né? Opa, recuperamos, tal. Então é assim, o torcedor tá chateado. Tem torcedor até falando em demissão do treinador, que para mim é um absurdo. Né, o Alberto tem feito um trabalho magnífico à frente da Ponte Preta, apesar das oscilações, que é absolutamente normal em qualquer time de futebol, não é só na Ponte. Então, eu acredito, vou repetir, na vitória da Macaca, eu acredito num bom futebol e sem dúvida nenhuma, a Ponte precisa dessa vitória para trazer de novo aquela calmaria, aquela tranquilidade e trazer a autoestima novamente para esses jogadores, que está faltando um pouco, viu, Batista? Depois, né, dessa oscilação aí, desses jogos ruins que a Ponte fez aí, acredito que foram os últimos 3 jogos, né? A Ponte jogando muito mal, inclusive perdendo a liderança. Tá aí a oportunidade para recuperar a autoestima e a confiança na competição, Batista. São 18h34 hoje, até 19h30. Gente, agora presta atenção, porque essa dica é para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado. Sabe aquela conexão que faz a diferença no dia a dia? Aquela que está presente no trabalho, no lazer, nos momentos em família, com os amigos, maratonando a sua série favorita, jogando online ou então naquela reunião importante. É assim com a Desktop. Uma conexão de verdade que vai além da velocidade, que é presença, internet 100% fibra ótica, com mais de 1 milhão de clientes e bicampeã como a melhor do estado de São Paulo. São planos de 200 mega a 1 giga com preços a partir de apenas R$ 79,99. E tem mais: atendimento próximo, suporte ágil e mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. E para assinar é muito fácil. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até uma loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Rádio Bandeirantes. 18h35, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18h38, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Alô, Batista, boa noite. Um abraço a você. Um abraço aos amigos da Bandeirantes. Vamos lá rapidamente, pelo adiantado da hora, para o nosso Fala Galera. Qual a sua expectativa para o duelo do Guarani contra o CSA? Existe algum favorito? Sim. O Guarani é favorito e por isso a minha expectativa é de vitória do Guarani. E agora, o Fala Galera da Macaca. Mesma pergunta. Qual a sua expectativa para o duelo da Ponte contra o Maringá? Existe algum favorito? Bom, a minha expectativa é sempre positiva, mas a Ponte não tem me trazido confiança nos últimos jogos, especialmente em casa. Esse é fora, e fora a performance é boa, mas não vai ser assim até o final. A Ponte ganhando quase todas fora e perdendo quase todas em casa. Uma hora, essa chave vai virar. É certeza isso. E espero que ela não vire amanhã. Por isso eu acho que o Maringá é favorito. Eu aposto, ou a minha expectativa, sem aposta, é de empate. São 18h39, ouvinte no ar. Boa noite aí para todos. Acredito num jogo difícil amanhã, mas com uma vitória do Bugre. É muito ruim quando não tem jogos no fim de semana. Como dizem vocês aí, a gente passa o final de semana meio macambúzio, sorumbático, em alguns momentos até demencial, entendeu? Mas amanhã vai ser só alegria, jogo de sábado ainda, já dá para começar a dar o tapa no beiço 13h, para a hora começar o jogo já tá daquele jeito. Aqui é o Rafael de Campinas e vamos Bugrão. Valeu, Rafael, um abraço, muito obrigado. Ô, Batista, ligado na tela da Band e ouvindo a Rádio Bandeirantes. O Rafael é um barato, né? Ele é um barato. E só não pode exagerar, né? Porque senão depois, chega na segunda-feira, ele entra aqui no Fala Galera e fala: eu não concordo com nada do que o Tigrão falou no jogo. Eu vi outro jogo. Tigrão não entende nada. Mas como que ele vai bater boca com a gente assim? Se ele já vai estar, palavras dele, daquele jeito. Ouvinte no ar, mais um. Fala, Batistão, boa noite. Ô Batista, sobre o Mundial aí, tô achando um pouco exagerada essa secação dos rivais aí em relação ao Palmeiras, né? O pessoal torcendo contra. Queira ou não, o Palmeiras é o representante do estado de São Paulo, né? Na Copa do Mundo de Clubes. Então, para tranquilizar a torcida palmeirense, eu vou até dizer como será o gol do Palmeiras amanhã contra o Botafogo. Com 8 minutos de acréscimo no segundo tempo, então 53 da etapa final,
Rafael Veiga vai achar um lançamento pro Estevão. Ele vai passar por 2 jogadores do Botafogo e vai fazer o cruzamento na medida por Vitor Roque fazer o gol. Um golaço do Palmeiras aí. Então, final do jogo amanhã, gol do Palmeiras, Palmeiras 1, Botafogo 5, hein? Falou, Batista. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa noite, Batista. Eu também concordo com o amigo aí, que falou do Caio Melo. Pô, o cara também só se machuca. Quantas vezes já ele deixou o Guarani de fora por estar lesionado? E eu acho que esse cara que chegou também joga melhor que ele, acho que o Kelvin. Não faz falta se sair também do Guarani, não. Achou a proposta melhor, mete o pé. Abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um. Fala, Batista, boa noite Tigrão, boa noite CH. Batista, vou falar um negócio pra você, rapidão. Quem entrar no Guarani nós vamos ganhar amanhã. Pode entrar Sarará, pode entrar Kelvin, pode entrar Zenon, pode entrar João Paulo. O Guarani vai ganhar amanhã, depois você me fala segunda-feira, 2-0. Tá bom, Batista? Bom final de semana pra vocês, que Deus abençoe vocês grandemente. Um abraço. Pico, da turma do Cambuí de Campinas. Muito obrigado, Pico. Que Deus abençoe você também e sua família. Olha, se tivesse aí possibilidade de escalar o Zenon e o João Paulo, não tem a menor dúvida que eu também ia garantir de que o Guarani venceria o jogo. Mas, infelizmente, né? Tudo na vida é assim. Como diz o Milton Neves, não há nada no mundo que o tempo não escangaia. O Zenon e o João Paulo, que foram jogadores excepcionais, hoje não dá mais para jogar em alto nível. Eles jogam final de semana, todo final de semana estão em campo. E jogam bem, mas aí no mesmo nível, né? Nível dos veteranos. Não dá para pegar a molecada correndo da maneira, a intensidade que o futebol é atualmente. Então, sem João Paulo e sem o Zenon, a expectativa é de vitória do Guarani contra o CSA. Mas afirmar aí é muito mais difícil, né? 18h44, mais um ouvinte no ar. Fala, Batista, boa noite, tudo bem? Leandro aqui de Campinas, no Campo Grande. Ô, Batista, não dá para entender o Valentim. O cara saca o Serginho, agora quer sacar o Elvis. Os dois jogadores que dá para jogar de meia, que é da posição, para escalar improvisado o Everton Brito. Não é possível, cara. Eu acho que deve ser aquelas forças extraterrestres que vai durante a noite, durante o sono do Valentim e dá uma luz na cabeça dele para ele fazer essas coisas, fazer essas loucuras. Não é possível, cara. E outro, ele tem zagueiro, cara. Zagueiro da posição, zagueiro bruto, zagueiraço para zagueirar, Batista. Ele vai lá e me escala Arthur. Não dá, cara. Ele tem o Wanderson, que é o melhor zagueiro, escala ele, e escala o Derlei Santos também, né? Para ter uma zaga segura. Não. Aí ele vai lá, quer escalar o Wanderson, o Emerson Santos, que na minha opinião é lento, e quer improvisar o Arthur, que na minha opinião não vinha jogando bem. Aí não dá, Batistão. Me ajuda aí, Batista. Dá uma luz aí, Batistão. Um abraço a todos aí da Bandeirantes. Bom final de semana. Abraço, muito obrigado. Nosso poder é limitado, né? Não tem como. Me ajuda aí a ajudar como? O nosso poder está apenas na comunicação, apontando os erros, as falhas e oferecendo uma solução, que é o que os comentaristas fazem. Mas você tem toda a razão. Existe a ordem alienígena que fica em local incerto e não sabido. E de lá, ela toma conta da cabeça de todos os treinadores. Boa noite, Batista, CH, Tigrão e Breno Beretta.
Ontem o ouvinte expôs no programa como o Gleger fala que jogou com todo mundo. Fácil saber, porque o Gleger já jogou com todo mundo. Depois que inventaram o videogame, ficou fácil falar que jogou com esse ou aquele, não é? Gleger é campeão mundial do FIFA no PlayStation. Tô lendo do jeito que ele escreveu. Abraços, Deus abençoe, João Busso. Olha, o Gleger jogou realmente com muita gente, né? Mas com todos que ele fala que jogou, não é possível. Tem cara que jogou quando ele já tinha parado de jogar. Como é que ele jogou com o cara? Só se foi em alguma pelada aí de fim de ano, né? Quando reúne aí os profissionais em férias misturados com ex-jogadores. Pode ser até que tenha acontecido isso. Agora, jogar profissionalmente em alto nível, realmente impossível em João Busso. A menos de que vez em seja quando, pelo PlayStation. De vez em quando você diz, aliás, você disse agora, como é que ele pode ter jogado com um cara que começou a jogar depois que o Gleger parou? Tudo bem. E como é, ele já falou isso também, como é que ele pode ter jogado com um cara que já tinha parado quando ele começou? Impossível. Mas o João matou a charada. É isso aí mesmo. É isso mesmo. Porque do contrário, ele teria que ter uma carreira ativa, do início ao fim, profissionalmente, de 80 anos. 80 anos. Não dá, né? Tá dizendo aqui o ouvinte mandou uma foto, né? Sempre há uma dificuldade, mas abriu. Batista, escutando o jogo e preparando um petisco delicioso. Rim de boi. Ah, credo, tá louco. Aí não, é rim de boi. Tá com brincadeira, hein? Deixa eu ver quem é a figura. Ah, só podia ser Edivalmir Massa. O Edivalmir Massa, ele gosta dessas comidas exóticas. Tá louco. Rim de boi, ô Tigrão, aí não dá, né? A menos que seja lá com uma branquinha, aquela arrebenta peito. Aí e ele tá... dá uma disfarçada aí no sabor, né? Ele me falou outro dia e mandou foto que ele tem uma coleção de artesanais lá. Branquinha, amarelinha, mais escurinha, mais clarinha, amburama, carqueja, essas coisas todas. E ele faz essas comidas aí, mas ele só vai comer depois que ele já chapou o coco, entendeu? Aí você come qualquer coisa. E eu adoro a comida nordestina, porque o Edivalmir é lá de Pernambuco. E mais uma vez eu tive em Aracaju e aconteceu o seguinte: tinha uma pessoa com a gente, você o conhece, é o senhor Antônio Giuliani, que aliás estará completando daqui a alguns dias 100 anos. E ele estava nessa barca aí, Aracaju. Porque eu quero comer buchada de bode, porque eu quero conhecer, porque eu quero conhecer buchada de bode. E aí o tempo foi passando e a gente não conseguiu ir comer a tal da buchada de bode. Comi bastante patinha de caranguejo. Isso é muito gostoso lá em Aracaju. Aí, pô, mas o cara, ele encarnou, pô. Que eu quero, porque eu vim aqui para comer buchada de bode. E aí não ia dar tempo. E a gente fez uma mágica lá e foi num lugar onde fabricava a buchada de bode, mas não servia. E a gente comprou 4 ou 5 porções,
Uma veio para minha casa e ele levou a dele, outros 2 caras levaram as dele e tá tudo certo. E congelado. Vimos lá, colocou, tal, bonitinho, um lugar muito bem montado e veio a buchada de bode no avião. Chegando em casa, coloquei no freezer. Ó, daqui a alguns dias, né? Vamos comer essa buchada de bode. Velho, esse cheiro, ele não sai das minhas narinas, nem quando eu tô assim, gripado. Isso aí tem por baixo 15 anos, em Aracaju. Não saiu até hoje a desgraça do cheiro da buchada de bode quando descongelou e começou a ferver pra gente comer. Então, e você vai me falar assim, mas cheirava o quê? Ah, nada estragado, nada ruim, mas um cheiro que já tirava o apetite para o meu gosto. E lá é um sucesso. Então, Batista, a culinária regional, a gente tem que respeitar sempre. Sempre. E o Nordeste tem coisas maravilhosas, como tem no Sul, tem no Centro-Oeste, né? Mas rim de boi, buchada de bode, eu tô fora. Você vai comer bem no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Aí sim, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Todos os dias no almoço, buffet à vontade por quilo e pratos executivos e à la carte. Nas noites de terça a sábado, no jantar, rodízio de pizza, a mais gostosa de Campinas, pratos executivos e à la carte e também diversas porções. E atenção para a sensacional promoção do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Rodízio de pizza a R$ 59,90. R$ 59,90. Rodízio de pizza, para quem gosta de comer bastante, é sensacional. E também chopp geladíssimo, de 300 ml, só R$ 7,90. E ainda tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. O WhatsApp é o 97410 6068. Repetindo, 97410 6068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E o estacionamento é pela Cônigo Cipião e fica em frente ao restaurante para facilitar a sua vida. Bandeirantes. 18h55, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Estão definidas as partidas das oitavas de final do Mundial de Clubes. Ontem nós tivemos a definição dos últimos classificados, com destaque para a vitória do Manchester City sobre a Juventus pelo placar de 5-2. Pelo mesmo grupo, o Al Ain derrotou o Casablanca por 2-1. À noite, a vitória pelo Grupo H do Real Madrid 3-0 no Red Bull Salzburg e o Al Hilal venceu o Pachuca pelo placar de 2-0. Vamos então aos jogos das oitavas de final. Amanhã, 13 horas, tem Palmeiras e Botafogo. Às 5, Benfica e Chelsea. No domingo, 13 horas, PSG e Inter Miami. Às 17, Flamengo e Bayern de Munique. Na segunda-feira, 4 da tarde, Inter de Milão e Fluminense. 10 da noite, Manchester City e Al Hilal. Já na terça-feira, 4 da tarde, tem Real Madrid e Juventus. Às 4 da tarde e também na terça, às 22 horas, Borussia Dortmund e Monterrey. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, ontem, abertura da 14ª rodada, jogando no Rei Pelé, o América Mineiro derrotou o CRB pelo placar de 2-1. O América sobe na classificação, mas ainda não entra no G4. O CRB permanece na 4ª colocação, mas pode perder esta posição. Afinal de contas, a rodada prossegue neste fim de semana. Com destaque para hoje, 8h30 da noite, tem Criciúma e Avaí. Outro jogo que chama a atenção desta rodada será realizado amanhã, às 18h30. Tem o Atlético Paranaense e Coritiba. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série C, 10ª rodada, a Série C está de volta, com destaque para os times de Campinas que jogam amanhã. O Guarani recebe o CSA, 5 da tarde, transmissão na Rádio Bandeirantes e também na tela da Band. Amanhã também tem Londrina e Retrô, o jogo será comando do Retrô. 7h30 da noite, Maringá e Ponte Preta, também transmissão da Rádio Bandeirantes. No mesmo horário, São Bernardo e Anápolis. Já no domingo, tem Figueirense e Confiança, ABC e Ipiranga, Caxias e Ituano, Tombense e Náutico. Fechando a rodada na segunda-feira, jogam Floresta e Brusque e Itabaiana e Botafogo da Paraíba. Para fechar, Copa Paulista de Futebol. O Guarani está disputando a competição pela 3ª rodada, encara o 15 de Piracicaba. Esse jogo será na segunda-feira, 7 da noite no Brinco. Lembrando que o Guarani venceu na estreia o Paulista pelo placar de 2-1, mas perdeu pela segunda rodada, perdeu para o Primavera atuando em Indaiatuba pelo placar de 4-3. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 19:01, vamos a mais um sorteio.
rádio portátil da Mundial já vem com a tecnologia para ouvir a Rádio Bandeirantes. Mais um par de ingressos para o show Orquestra Rock Tributo ao Queen, evento que acontece dia 5 de julho, sábado, no Expo Dom Pedro, em Campinas. Vicente Godoy de Sales Oliveira Silva, 19, que é o código de área, e o número 99301. E o Vicente Godoy de Sales Oliveira Silva terá 3 dias úteis, segunda, terça e quarta, para retirada dos presentes aqui no Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, na saída para Valinhos, aqui no alto do Jardim São Gabriel. 3 dias úteis, das 9 a 1 e das 14h30 às 17h30. Já tem mais, hein? Todos continuam participando, menos o Vicente, que já faturou os ingressos, e também o rádio portátil da Mundial. Agora, as pautas do dia. O Manchester City vai receber da FIFA cerca de 52,4 milhões de dólares, 289,8 milhões de reais, pela sua participação até agora na Copa do Mundo de Clubes 2025. Único com 100% de aproveitamento na fase de grupos. O City lidera o ranking de premiação entre todos os 32 clubes do torneio. Entre os brasileiros, o Flamengo é o clube que mais dinheiro leva de premiação até agora. 27,7 milhões de dólares. 153,1 milhões de reais. Botafogo, Fluminense e Palmeiras receberão 26,7 milhões de dólares, 147,6 milhões de reais cada um. Pauta 2. Corinthians é investigado pela Polícia Federal por suspeita de sonegação de impostos. O inquérito foi aberto no dia 30 de abril por determinação da Justiça, após solicitação do Ministério Público Federal. O período em que os supostos delitos foram cometidos, bem como os valores envolvidos, estão sob sigilo. Os débitos apurados são relativos ao fim de 2023, gestão do William Monteiro Alves, e 2024, quando Augusto Melo era o presidente. A investigação ainda está em estágio inicial e o Ministério Público pediu que, se possível, o inquérito seja concluído em até 4 meses, mas este prazo pode ser prorrogado. Pauta 3. Quase metade dos torcedores de futebol do Brasil deseja ver seus clubes se tornarem sociedade anônima do futebol, ou aprovou a transformação em SAF. É o que apontou uma pesquisa realizada pelo Instituto Atlas Intel, que recebeu respostas de 2.069 participantes entre os dias 20 e 25 deste mês. Os favoráveis às SAFs somam 45,1% dos entrevistados. A rejeição é de 33,2%, enquanto 21,7% dos respondentes disseram que não sabiam sobre a pergunta. A maior taxa de aprovação mistura torcidas daqueles que já são SAFs e dos que ainda estudam o processo. A maior rejeição
As SAFs vêm de torcedores do Flamengo e do Palmeiras, os dois maiores vencedores nos últimos anos do futebol brasileiro, ambos sob modelo associativo. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Começo com você, CH. Qual é o tema que você escolheu para hoje? Eu gostaria de falar da premiação dessa Copa do Mundo, que está, tecnicamente, para mim, indo muito bem, em empolgação, está superando as minhas expectativas. Eu espero que a maioria dos brasileiros sobrevivam. Veja que hoje a gente, na tela da Band, abordou, e foi uma das perguntas no La Lata, qual era a premiação, não é, total de um clube que avançasse e fosse campeão da Copa do Mundo de Clubes. Ela é praticamente o mesmo valor, cerca de 220 milhões de reais, né, caso os times cheguem à final e conquistem o título. Era a única maneira da FIFA convencer os grandes clubes a disputarem o torneio. Eles cansaram de ameaçar boicote, a FIFA foi clube por clube na Europa, os maiores, os grandões, e colocou na mesa o que tinha de premiação. E realmente é uma premiação muito boa, não só para os brasileiros. Para os brasileiros é extraordinária, mas também para os clubes grandes. Você citou o Manchester City, que é o meu favorito, por exemplo, para ganhar o título, não é? Até para o City é um dinheiro que vale a pena. De qualquer forma, vamos acompanhar no final de semana, na segunda também, se os brasileiros continuam firmes na competição, Batista. E eu achei interessante esse modelo de premiação que a FIFA colocou em prática nesse Campeonato Mundial de Clubes. Premiação por jogo. Então, vitória, 11 milhões de reais para o ganhador. Se houver empate, divide o prêmio, 5 milhões e meio para cada um. Evita aquele negócio, o jogo não vale nada. Não vale nada porque o clube já está desclassificado com relação à próxima fase. Mas vale 11 milhões, que é motivação maior do que essa financeiramente falando. Tecnicamente o clube já está eliminado, mas pode lutar por uma vitória na última rodada, porque se ganhar, ganha 11 milhões de reais. Achei extremamente inteligente a medida da FIFA. Vamos lá, Breno Beretta, é com você. Bebê, qual o tema que você escolheu para colocar a sua opinião? Ô Batista, eu escolhi esse mesmo tema até para comparar o que já ganhou, por exemplo, o Manchester City com os clubes brasileiros, né? O Manchester City até agora, 52,41 milhões de dólares. Foi o time que mais ganhou, né? O Flamengo, que foi o time brasileiro que mais ganhou praticamente metade disso daí, né? 27,7 milhões de dólares e os outros brasileiros 26,7 milhões, né? É muito dinheiro e os clubes brasileiros que têm a oportunidade de participar, mesmo ganhando aí praticamente a metade, tem que saber como investir, né? Tem que saber como aproveitar esse dinheiro. Eu vou aproveitar, Batista, só para colocar lado a lado com essa premiação, eu tenho aqui os valores que o Cristiano Ronaldo vai ganhar nesse contrato dele. É o maior contrato da história do futebol. Ele vai ganhar 1,3 bilhão por temporada de reais, incluindo 184,7 milhões de reais. Ele passa a ter 15% das ações do Al Nassr. Nunca nenhum outro jogador na história fez um acordo para ter ações. Outros bônus que ele vai ganhar, para finalizar, 602 mil reais por gol que ele marcar, 300 mil reais por assistência,
60 milhões de reais pelo título saudita, se ele conquistar, 30 milhões por artilharia no Nacional, se ele conquistar, e 48 milhões de reais pelo título da Liga dos Campeões da Ásia, se ele conquistar. Ou seja, é muito dinheiro, até para um jogador de 40 anos, né, Batista? Se o Al Nassr tivesse disputando o Mundial de Clubes e fosse campeão, teria que dar a premiação inteira pro Robozão e ainda ia ficar devendo, porque um valor desse, né, ainda mais bônus, não teria condição, sendo campeão, de pagar o total da dívida para o CR7. E você, Tigrão, qual o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Bom, a premiação é fantástica, mas você vê que há uma desproporcionalidade, né? O campeão vai ganhar 70% de um Estevão. 320 milhões? Acho que foi isso. 280, 70 e poucos por cento. O molequinho caro, hein? Magrelinho daquele jeito. Um monte de barbado aí correndo atrás para biscoitar esse prêmio. E não vai valer nem o que vale o moleque que foi vendido agora recentemente para a Inglaterra, para o futebol inglês. Bom, eu encerro, só dei um rabicho aí naquilo que foi falado pelo CH e pelo Breno, para falar sobre essa pesquisa em torno de aprovação ou reprovação das SAFs. Eu colocaria um nome nessa pesquisa para justificar o porquê de maior adesão pela SAF do que de rejeição pela SAF. O nome da pesquisa deveria ser Tiririca. O slogan dele na campanha: vote no Tiririca, porque pior do que tá não fica. Veja você que Flamengo e Palmeiras, seus torcedores, eles acabam votando contra, engrossam o coro daqueles que não aderem à SAF. Por quê? Estão bem administrados, estão ganhando tudo. Agora, quem está de pires na mão é o que disse o Tiririca. Pior do que tá, não fica. Então que vem a SAF. Mas entre todos esses que votaram a favor da adesão pela SAF, pode ter certeza você, existe mais desespero, mais tristeza, mais decepção, mais desesperança do que informação. Mas aí no caso do Tiririca ficou pior sim, hein? Agora, inclusive, aprovaram lá de 513 para 531 deputados. Vai acrescentar para a gente pagar mais 600 milhões de reais por ano. Vamos ter que trabalhar mais, pagar mais imposto para poder garantir a mordomia dos deputados, passando de 513 para 531. E ainda querem aprovar na marra, mesmo o Congresso derrubando o tal do IOF, para tapar um gigantesco buraco sem fundo no governo brasileiro. Mas essa é uma outra história. E aí, Gleger, qual o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Batistão, eu queria falar sobre essa premiação aí do Manchester City, né, que venceu os 3 primeiros jogos aí na primeira fase. 52 milhões e 400 mil dólares, hein? É muita grana, né? Quase 290 milhões de reais pela participação, e até agora só, hein? Imagina se o Manchester chegar até a final e for campeão. Então, premiação milionária,
e que, claro, a gente fica aqui na torcida, né? Um dos dois vai ficar pelo caminho. Palmeiras e Botafogo fazem amanhã o confronto. Um avança, o outro vai embora. E aí Fluminense e o Flamengo estarão aí também na briga, né? Para arrecadar quanto mais, melhor. Sem dúvida nenhuma vai ajudar demais os times brasileiros. O Flamengo já é um time milionário, a gente sabe, né? Mas, por exemplo, o Fluminense, vamos supor que o Botafogo passe, apesar de ter aí o Textor, né, como presidente, como dono do time. Enfim, é importante demais para os times brasileiros e seria mais importante, né, se tivesse mais clubes brasileiros aí nesse Mundial e pudessem estar avançando de fase para encher os cofres, Batistão. 17, mais um sorteio. Boné exclusivo com o logotipo da Rádio Bandeirantes. Mais um par de ingressos para o show Orquestra Rock, tributo ao Queen, evento que acontece no dia 5 de julho, sábado, no Expo Dom Pedro, em Campinas. Frederico José de Andrade. 19, o código de área e o número 99175 e os 4 números finais que, claro, não vou divulgar. Frederico José de Andrade tem 3 dias úteis para retirar os presentes aqui no Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na recepção do Complexo de Comunicação João Jorge Saad. 3 dias úteis, segunda, terça e quarta, das 9 da manhã até 1 da tarde e das 14h30 até às 17h30. Traga um documento que contenha o seu CPF, tá bom? E muito obrigado para todos que participaram. Ainda tem mais um prêmio que vou sortear já já. Esse é o par de ingressos, esse prêmio, par de ingressos para o Etny Wild, mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Já já, agora tem ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, integrantes da mesa Bandeirantes, Fernando Ponte Pretano. Ô Batista, toda vez que a Ponte para um tempo aí e fica treinando e dá um espaço grande entre um jogo e outro, quando ela volta a jogar, ela joga mal. Agora, se não melhorar, esse time aí não vai passar nem dessa fase aí, hein? Escuta o que eu tô falando. E se jogar mal igual jogou em Campinas amanhã contra o Maringá, vai levar goleada, porque o time do Maringá não é tão ruim igual esse time que ela jogou, não. Abraço. Abraço, mais um. Batista e Tigrão, boa noite, meu caro. Olha só, vocês gostam aí de dobradinha? Pois é. Eu não como dobradinha em qualquer lugar, ou melhor, eu só como em casa, sabe por quê? Tem muita gente que não sabe preparar. Fui num restaurante chique aqui de Campinas, que eu não vou falar o nome, e tinha dobradinha, meu caro, quando eu tirei a tampa do richô, quase que eu caí de costa. Então, é a forma como você prepara. Eu preparo um rim de boi que não é para toda a boca. É muito gostoso. A buchada também eu faço, sarapatel também eu faço, muito bom. Agora, não como em outro lugar. A não ser o que a minha avó fazia, minha mãe e eu. Tirando isso, nem a pau, entendeu? Mas vocês vão vir aqui para experimentar. Edivalmir Massa, abraço, muito obrigado. Mais um. Batista, boa noite. Quem fala aqui é o José Bugrino. Batista, já que você caiu aí na culinária, então eu tinha um padrinho que já morreu, e toda vez que
matava um boi lá no sítio, tinha que reservar o grão do boi, que era para ele. Ele comia aquilo que era afrodisíaco, para não deixar o negócio sempre em pé. Valeu, Batista. Valeu, um abraço. Dizem que isso é verdade. Nunca experimentei e nem quero experimentar. Por isso que você tá nessa situação. O ouvinte Emerson. A melhor comida do Centro-Oeste recomendada pelo Tigrão é pequi de Goiás. Deus KKKKK. Nossa senhora, quase morri. Não é que fez mal pra nada, não. Parece que eu tinha mordido um porco espinho. Porque não pode morder o pequi, você tem que roer. E todos os espinhos do porco espinho foram atirados com alta pressão dentro da minha boca. Fiquei 4 horas e meia deitado numa cadeira de dentista reclinável para ele remover um a um com pinça. Isso tem uns 20 anos. Tirou bastante, mas até hoje ainda tem. Atenção, último sorteio desta sexta-feira. Par de ingresso para o Parque Aquático Etno Wild, mais um boné com o logotipo da Rádio Bandeirantes. Já Marcos Roberto Fernandes, 19, o código de área, e o número 97419, e os 4 números finais que, evidentemente, não vou divulgar. Parabéns, Marcos Roberto Fernandes. Tem 3 dias úteis para retirar os presentes aqui na recepção da Band, na saída para Valinhos, na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel. 3 dias úteis, segunda, terça e quarta, das 9 da manhã até 1 da tarde e das 14h30 até às 17h30. Parabéns ao Marcos Roberto Fernandes e muito obrigado para todos que participaram. Claro, só 4 ganharam, mas foi muito bom ter a participação de todos vocês. Agradeço de coração. E agora na lata. Responde na lata. A Rafinha elogiou os jogadores brasileiros, disse que europeus foram obrigados a jogar a Copa do Mundo de Clubes. Abre aspas. Particularmente falando como alguém que joga em um time europeu, eles estariam de férias, né? Marquinhos e Beraldo do PSG, por exemplo, eles jogaram a final da Champions, depois se apresentaram à seleção brasileira e agora estão disputando esse torneio. Eles não pararam. Muitos dizem que é uma desculpa, mas abrir mão de férias por obrigação é muito complicado. É um direito do jogador ter que abrir mão de férias para jogar. Algo que você é obrigado é muito ruim. Fecha aspas. Disse Rafinha. E a ICH, qual é a sua opinião a respeito desse tema? Os jogadores estão sendo obrigados a jogar o Mundial, na sua opinião? Sim, Batista, porque é o final da temporada europeia e eles deveriam, na teoria, saírem de férias, pelo menos meio mês. E eles estão, depois desse Mundial, ou para esse Mundial, sendo obrigados a continuar atuando pelos clubes que eles têm contrato. Mas pode ter certeza de uma coisa, todas essas grandes estruturas do futebol europeu já encontraram um paliativo para convencer os jogadores a disputarem nas férias esse torneio. E eu acho que o paliativo é muita grana, Batista. E você, Gleger, qual que é a sua opinião aí sobre o tema?
Batista, tem um detalhe muito importante, né? Quando você assina um contrato, e no caso desses jogadores, contratos milionários, não está escrito que você vai poder ou não vai ir para um Mundial ou qualquer que seja o campeonato. Então, para mim, obrigação do funcionário do time, do funcionário do clube, do funcionário da empresa, seja o que for, eles não é questão de ser obrigados. Eles têm que ir de qualquer jeito, até porque tem contrato com o time. E você, Tigrão, a sua opinião também, a sua reflexão sobre o tema. Olha, para mim um bando de mimados e ingratos. Fazer uma pesquisa mundial para saber quem é que queria estar no lugar deles, sem ter férias, vai dar 110% a favor de trocar de lugar com eles. E outra coisa, esse campeonato é de 4 em 4 anos. Não é todo ano. É uma exceção nesse primeiro ano. Então eles vão ter férias normalmente. Só dá uma ajustadinha agora, daqui para frente, no início do novo calendário europeu, e pronto. Consegue remanejar essas férias, que seriam agora, em junho, julho, um pouquinho adiante. Tá tudo certo. Bando de mimados, milionários, ingratos, vaidosos e, acima de tudo, injustos com Deus pela oportunidade que eles receberam na vida de cada um. Eu sigo com você, Tigrão. Quem avança para as quartas de final do Mundial de Clubes nos jogos dos times brasileiros durante esse fim de semana? Palmeiras ou Botafogo, Flamengo ou Bayern de Munique? Dos três, palpite, eu acho que só o Palmeiras vai avançar. E para você, o Breno opinou? Acho que não, né? Não opinou. Então me desculpa, Breno, você não opinou do Na Lata 1. Por favor, coloque a sua opinião. Eu concordo 100% com o Tigrão. Esses jogadores são milionários e eles têm que jogar bola. Quantos atletas ou outras profissões gostariam de estar no lugar deles? E deixa eu passar uma informação rápida, Batista. O Emerson Royal, ele tá para ser negociado, ele pertence ao Milan. Se ele for negociado e se ele for vendido, no caso, o Real Betis pode comprar ele, pode pintar uma grana para a Ponte Preta, mas o Real Betis está querendo um empréstimo. No caso de empréstimo, não pintaria dinheiro. E quem avança, na sua opinião, Breno? Para mim, avança somente o Botafogo, Batista. E para você, Gleiger, quem é que avança? Para mim, quem avança é o Botafogo e no domingo o Flamengo, Batistão. E para você, CH, quem é que avança? De todos os brasileiros ainda, Fluminense, Flamengo, Palmeiras e Botafogo, o único que vai sobreviver é o Palmeiras. E quem é que mais te surpreendeu nesse Mundial em CH? Dos brasileiros? Com o fim da primeira fase, qual time mais te surpreendeu e qual mais decepcionou? O Manchester City é o que mais me impressionou. E a grande decepção, ela é dupla, do futebol argentino. Tanto Boca como o River Plate foram uma verdadeira decepção. E para você, Tigrão, quem mais decepcionou? Quem mais surpreendeu? Eu gostei muito do Bayern Munique, do Manchester City também. E a minha decepção muito grande é da Inter, a Inter de Milão. Para mim, rendendo muito pouco. E hoje, Batista, eu não fiz o na lata. Eu fiz o na napa, que tá bravo, hein? E você, Breno, quem mais decepcionou e quem mais te surpreendeu? Para mim, eu concordo com o CH e também com o Tigrão em relação à decepção. Inter de Milão e os dois argentinos. Eu esperava mais dos três. Agora, quem mais me surpreendeu até agora, o Botafogo. Muito obrigado. Um abraço pro Breno Beretta, pro CH, pro Tigrão e também o Gleiger. Muito obrigado a você que mandou para cá as suas mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar, mas
Eu agradeço de coração. Vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate.